prece. Agradecer ao nosso Pai, a Jesus, aos nossos irmãos coordenadores desse trabalho, nesta casa, por estarmos mais uma vez estudando, buscando entender sobre a doutrina, para que possamos pôr em prática nos nossos trabalhos do dia a dia. Agradecemos a equipe espiritual, que com certeza está conosco, nos amparando todo instante. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações, mas livre de todo mal, que assim seja. Então, hoje o estudo é do Livro dos Médiuns, né, o capítulo 13º, a fala da psicografia. E a Beth, como nossa colega de estudo, trouxe uma técnica, um trabalho para nós. Você fecha o olho de cá? Obrigado. Onde é que eu vou você? Explica como é que vai ser até. Um feedback, tem a pergunta e depois a pessoa já dá a resposta. A questão 1 é resposta 1. Questão 2, resposta 2. Depois a gente vai fazer a divisão. Aí é 4. Você faz os exemplos. Exemplo A. Exemplo B. Vocês podem jogar. Aí o exemplo C. A gente pergunta. Vocês vão sobre isso. Exemplo D. Ela sabia que vinha tantas pessoas, deu uma condenada, tá vendo? Então, do jeito que a Beth programou, é pergunta e resposta, né? Ela é tão assim, programadora, né? Aquela coisa é um número de quem está com a resposta. Só que essa resposta a gente gostaria que não fosse só isso, não, que alguém poderia comentar, né? Se quiser, não tem necessidade. Às vezes tem, não quero falar nada, não tem problema, só ler. Mas quem quiser falar, fica à vontade. Tá? É bom que a gente tenha a participação de todos. Pode começar a questão, né? Quem está com a pergunta 1? Quer dizer que o assunto hoje é? Psicografia. Do Livro dos Médiuns, capítulo 13º. Certo? Então, a sua primeira pergunta. Quais foram as primeiras manifestações inteligentes em que a ciência espírita fez uso? Resposta. A ciência espírita, em suas atividades iniciais, fez uso daquelas que foram as primeiras manifestações inteligentes, mesas que se moviam e batiam o pé, respondendo conforme convencionado por sim ou não. As perguntas feitas, essas foram conhecidas como as mesas falantes, utilizadas para se comunicar com os espíritos. É o que a gente estudou, né? É quando se fala em mesas gigantes, já está próximo de Kardec, né? Porque foi diante do fenômeno das mesas girantes que ele foi levado a pesquisar, né, a observar. Mas antes disso, assim, ampliando assim um pouco a resposta, a gente percebe até assim um caminho, uma planificação.
Porque nos Estados Unidos, em 1848, teve as Irmãs Fox, né? E no século XVIII, teve o Mesmer, até a descoberta do sonambulismo, e o Emanuel Swedenborg, que era um sueco. No século XVIII, então, ele tem que ter conhecido lá no século XVIII. E esse Swedenborg, ele chegou a escrever 30 livros. Ele era um vidente espetacular. Então você vê que a coisa foi chegando assim, perto de Kardec, mas já não tinha muita coisa, né? Sem falar que, desde que o homem é homem, desde que o homem existe na Terra, sempre teve, né? Fenômeno mediúnico, né? E nós trouxemos também umas fotos, que às vezes a pessoa fala assim, que jeito que era essa mesa? Será que era mesa grande? Eu até no começo ficava me questionando também. E nós achamos na internet algumas fotos. Assim, a gente tem que tomar até cuidado, assim, que a gente não pode, assim, ir atacando o que a internet mostra, não. Mas essas fotos, esse desenho foi, assim, tá bem dentro do tema, né, Beth? Então, deixa eu pegar, a gente passa, vocês vão ver. Como que era o tipo de mesa? Não era dessa mesa aí, não? Não. Isso aí? Não, esse aqui era um dos tipos. Parece que eram umas mesinhas pequenininhas, né? Quem entende bem disso aí é o Gerson. Isso que já passou direto no Matou. Esse menino aí que você viu. Essa mesinha que tem na internet, ela assim, é um círculo, né? As pessoas em círculo e uma mesa com 3 pés. Mas tem a mesinha também em cima da outra mesa. Uma mesinha pequenininha em cima da mesa grande. Quando ia passando outro dia, continuava, né? Porque senão não vai dar tempo. 2. Como acontece a psicografia indireta ou imediata? Resposta. Quando o lápis é adaptado a um objeto qualquer que serve, de certo modo, de apêndice, apoio à mão, como uma cesta, prancheta, etc. Ontem eu e a Marlene, a gente estava lendo esse capítulo aí, até a hora que eu cheguei na parte lá que fala disso daí, a Marlene falou assim, não sabia que era desse jeito, assim, né? Porque o tipo, né, que eu falei, mas como é que era? Eu peguei e expliquei, né? Eu falei pra ela que eu já tinha visto, né, assim, foto, né, que era uma cestinha e um lápis apoiado, né? E normalmente ele fazia as escritas, era em círculo, né? Como se fosse um girassol. Um espiral, girassol. Tá passando também uma da cestinha. Eu acho interessante. Então, qual é a pergunta 3? Como acontece a psicografia direta ou imediata? Quando o próprio médium escreve pegando o lápis, como para escrita ordinária ou de próprio punho? Tem alguma dúvida? Por que será que eles usaram todos esses materiais, a prancheta, a cesta, a mesa? Por que será? Boa pergunta. Por que será? Eu acho que é para acreditar e eles levarem a pesquisa, né? Ao estudo. Eu acho que foi um aprimoramento, assim. Começou
com as mesas. Mesa mesmo, que girava, que batia. E eu tenho a impressão que eles pensavam assim, que era um instrumento que era utilizado. Eles não tinham noção que Então, o corpo também era um instrumento. Pelo que nós estudamos, mesmo tendo tudo isso, não acontecia nada se não pusesse a mão. Então, mas aí eles não tinham essa consciência de que o corpo também era um instrumento que poderia ser mais facilmente utilizado. Eles foram facilitando o instrumento até entender que a mão era mais prática. Eles achavam que era a mesa. Na verdade, era bom. Eles eram médium, né? A Beth pegou Não, também para ver que não tinha interferência, assim, das ideias lá. Que era a ideia do próprio espírito mesmo. Não era o médium que estava escrevendo. Eu acho que é uma forma também das pessoas Acreditar, mais. para ter credibilidade no fenômeno. Porque, se eu estou escrevendo, é uma coisa. Quando a cesta, que minha mão não está ali, né, já é diferente. E provavelmente por ter passado por essa etapa, etc., eles desconfiavam que sem esses artifícios, esses apêndices, eles não conseguiriam, certo, né? Porque depois que foi, né? Foi por etapas. Foi por etapa. Aí tem uma citação aqui, datando 10 de julho de 1853, que fala que os adeptos da doutrina, que há muitos anos, desde 1849, se ocupavam com a invocação dos espíritos. Aí ele recebeu essa comunicação. Vá buscar no quarto, ao lado da cestinha, prenda nela um lápis, coloque sobre o papel e põe os dedos na borda. Feito isso, depois de alguns instantes, a cesta se pôs em movimento e o lápis escreveu legivelmente esta frase. Isto que eu vos disse, proíbo-vos expressamente de dizer a alguém, da primeira vez que escrever, escreverei melhor. Então, vocês estão... eles fizeram isso e teve uma orientação para eles fazerem, né? Eles receberam uma orientação para fazerem. E aí, essa orientação, no final, ainda colocou que ele ia escrever melhor. Não falou para eles que não iria mais usar esse instrumento, né? Eu entendi, assim, que eles queriam confirmar, através dessa comunicação, para eles persistirem e depois que eles vissem realmente que era uma maneira de estar provando para eles que era uma maneira deles poder estar representando, né, a escrita que o Espírito queria passar, futuramente ele iria escrever de próprio punho. Só que eu acredito que, obviamente, quando tem preparação, ele não fez isso diretamente porque outros poderiam não acreditar que era uma comunicação, né? Tem uma pergunta, Clara? Questão exemplo dos objetos usados nas manifestações inteligentes. A resposta A, B, C, D e E. Precisa acabar até a cesta. Ponemos, por exemplo, uma cestinha de 15 a 20 centímetros de diâmetro, que pode ser de madeira ou junco, ou qualquer outro material. Através do fundo dessa cesta se faz passar um lápis, fixado solitamente com a ponta para fora e para baixo, mantendo o círculo todo em equilíbrio sobre a ponta do lápis colocado sobre uma folha de papel, aplicando-se os dedos sobre a cesta, se os espíritos desejarem comunicar-se, essa se moverá naturalmente, formando traços, desenhando ou escrevendo palavras, frases ou mensagens completas. Porém, a escrita assim obtida nem sempre é legível. Imagina a dificuldade de escolher essa cestinha, né? Assim, só A escrita de A escrita é feita em espiral que obriga a girar o papel. Neste caso, a escrita nem sempre é legível. É que essa vez teve uma pequena modificação na cesta, entendi. Eles mudam a posição do lápis na cesta. Mas era, assim, dava para ver que era o mesmo tipo, só mudou a posição para facilitar para o médium
É o equilíbrio da cesta. Essa é a tal do bico. Não. É tabuinha de bico, né? Essa Você tem aquela do bico, que é a cesta aqui e o bico aqui, e depois a tabuinha. A tabuinha com 2 cordinhas, que é isso, e não é dessa. Não, essa daqui que ela deu? É, Não, essa é outra. é a do bico, então. Aqui não está especificando se é do bico, só estou falando que mudou o modelo. Está falando Essa que qual mudou. seria esse E aqui? é Não, é uma. Ah, não sei, tem essa também, né? Você tem uma que é um essa daí é a cesto. Tem uma que é um cesto assim, depois tem um apêndice, e depois lá na ponta que tem o. essa então, isso. E o escrito é em espiral, e para ler tem que ir rodando papel. Né? E nós normalmente escrito é tudo emendado, É, as palavras. é. As palavras é tudo emendado. Dá um trabalho para entender, né? Mas pelo que eu disse Forma mesmo, espiral, né? Que aqui, nesse lado. esse aí já dá o alfabeto, né? Era escrito em espiral, e para ler você tinha que ler em espiral, porque senão você não conseguia entender. Uma outra opção que tem aqui, vai dar C. Essa é a passeio. Caixa de papelão com um lápis, com um giz no centro. Era uma outra opção, né? Caixa de papelão com um lápis, com um giz no centro. Essa pergunta. Não, é só falando o que é. Aqui está só o comentário. É uma caixa de papelão com um lápis ou um giz no centro. Era um outro instrumento, né? Mas ela tinha a mesma função da primeira. Até o funil, né? Também fala aí. Até o funil. Usava um funil, enfiava o lápis na ponta dele e tal. Está sendo usado. Essa é a cesta peão, tá? Essa pode ver. Isso. Bom, na figura 6, com a cesta peão, a escrita se tornou mais legível. Com este aparelho, a cesta volta quando for necessário corrigir ou sublinhar. Caso o espírito desejar. Inclusive o espírito faz sinal de sim e de não, e outras vezes. Para dirigir-se a alguém, aponta com o lápis na sua direção. Eu na figura 7. Já é sematologia, né? Né? Tem que significar. Inúmeros dispositivos foram imaginados para atingir o mesmo fim. Algumas pessoas substituíram a cesta por uma espécie de mesa em miniatura, feita especialmente de 12 a 15 centímetros de comprimento por 5 a 6 de altura e 3 pés, a um dos quais se adaptou um lápis. Os outros 2 são arredondados ou munidos de uma bolinha de marfim, para deslizarem facilmente sobre o papel. Outras pessoas que se servem de uma tabuinha de 15 a 20 centímetros quadrados em forma triangular, oval ou retangular, tendo nadas bordas, um furo oblíquo para se enfiar no lápis. Colocando-se um papel para escrever, ela fica apoiada num dos lados. O lado que pousa no papel é às vezes guarnecido de 2 bolinhas rolantes, para facilitar o movimento. Outros, ao invés da cesta peão, usaram um funil com um lápis no gargalo. O que importa conhecer não é o instrumento, mas a maneira de obtenção das comunicações. Se as obtemos pela escrita, seja qual for o suporte do lápis, trata-se de psicografia. A gente está tendo alguma dúvida? Podemos continuar? Eles tentaram, assim, várias maneiras de aperfeiçoar essa escrita, né, eu acho, né? Pelo que está explicado aqui. Aqui vai facilitando o movimento. Que Porque facilitasse essa o mesa movimento. já tem um apoio que é consistório. Talvez para essa escrita sair mais legível, né? Alguma coisa assim, né? Então, assim, quantas
necessários para o uso dos instrumentos? É preciso quase sempre que estejam 2 pessoas, mas não é necessário que a segunda seja dotada da faculdade medianímica. Serve unicamente para manter o equilíbrio e diminuir a fadiga do médium. E no caso, para manter o equilíbrio do instrumento, né, o outro está ajudando a apoiar. E mesmo eles não tendo ainda conhecimento da mediunidade, eles tinham certas pessoas que não adiantavam com a mão nele. Eram algumas pessoas que conseguiam fazer com que esses materiais se movimentassem. Então, isso eles já perceberam. É que uma pessoa tinha diferença da outra. Tinha alguma sensibilidade diferente. Então, o que eu falo no texto aqui, às vezes eu usava 2 pessoas assim, de apoio na mesa, mas uma só que conseguia fazer, a outra não. Foi uma maneira didática. Foi uma maneira didática das pessoas tirar suas conclusões, fazer suas observações. Né? Essa variedade de mediunidade, no caso a psicografia, pelo que eu estou vendo aqui, o médium ele vai sentir bastante fadiga, sim, vai acontecer com ele vai estar tranquilo nesse momento. Na psicografia? A psicografia é mais tranquila, não é? Tem que equilibrar porque sozinho deveria ser complicado para fazer essa psicografia com instrumentos. Assim, eu falo até porque se o espírito vai pegar ali o braço dele, né, vai trabalhar com aquela mão ali, se ele vai sentir uma fadiga física ali, desconforto, né, que está sendo usado ali, se na psicografia o médico sente isso aí. O médico mecânico, sim. O médico que é mecânico, ele sente. O caso não sabe. Porque a mão, ele não controla muito, né? Então, a gente está tendo um caso no COEM que o rapaz começa a escrever, os papéis voando tudo assim, vai, sabe? É um atrás do outro assim, sem equilíbrio, né? Aí a gente observando, então vamos ver o que acontece. Aí um dia eu falei para ele assim, se você tentar escrever mais devagar, eu queria falar que era assim, falta de controle do médico. Eu falei, vamos esperar porque está em estudo, né? Tem gente que não sabia se ele ia achar ruim nem nada. Então, tenta escrever devagar. Hoje ele está controlando. Né? A gente não consegue ler o que ele escreve, mas ele já escreve assim, os papéis já não caem mais, ele já consegue tirar um papel com o outro, coisa que ele não conseguia. E é interessante que ele escreve assim, ó, igual japonês. Tem uma das comunicações. Ele muda a escrita e escreve daquele jeitinho do oriental. Ele escreve assim, assim. Né? Ainda assim, eles que alguma coisa está conseguindo ler, alguma palavra. Coisa que nem não conseguia nada. Então, é falta de disciplina do médico. Né? Mas no caso dele é mecânico. Mecânico. Ele vai controlando. Ele tem que controlar. Então, quando o André está falando da fadiga, às vezes é falta assim, de preparo do médico. Né? Não deixar o espírito se envolver tanto. Né? O que a gente vê psicografia assim, às vezes o médico fica bem tranquilo, bem quietinho no canto, tranquilo, sentado à mesa. Aqui no grupo, quem psicólogo pode dar uma orientação, assim, se tem alguma fadiga, se sente que tem algum desconforto. Vamos ver. Mas eu não sinto que ela fica cansada. Eu acho que não, né? Do jeito assim lá no nosso grupo lá, parece que é tranquilo, né? Eu tenho a impressão que não deve dar uma fadiga, assim, uma coisa, porque a gente pegar como exemplo o Chico, né?
psicografava a noite inteira. Eu nunca vi ninguém reclamar. Porque geralmente, não sei se você ficou enganado, geralmente quando o Espírito vai escrever, ele traz alguma mensagem. Dá a impressão que já é um Espírito mais tranquilo, né? Aquele Espírito assim que não compreende, que vem cobrar, que vem assim, nervoso, as coisas, ele não vem para escrever. Agora, se ficar aí 3, 4, 5 horas escrevendo, vai para a partilha mesmo. É diferente. Mas foi um tempinho, né? Mas não está certo. A gente mesmo assim, muito tranquilo, né? Várias vezes, métodos diferentes, tranquilo, sentado. Aquele Wagner da Paixão que psicografou aqui no Congresso, ele psicografou várias, ele ficou muito tempo lá, parece que ficou lá uns 20 minutos. Quem estava lá? Então, foi tudo Congresso? No último encontro, você ficou, acho que uma hora. Uma hora. Mas também é treinado, E né? são todas mensagens para... Ele escreve livro, né? São mensagens assim para conforto, mensagem, o assunto traz uma mensagem boa. Então, vem de um espírito assim também calmo, tranquilo, né? Hoje também já tem muito tempo também, que é psicografar com computação, né? No computador, né? O Bacelli mesmo, o Bacelli parece que, eu não sei onde que eu li, o Bacelli acho que é dirigido direto no computador. Eu não sei onde eu li isso. É só treinar, né? Então, eu acho que é o médium, não é o instrumento, né? Acabou de ver isso com a cesta, né? Não passou para a mão, tem um computador para usar. O principal que está conduzindo tudo isso é o médium, né? Até porque naquele filme Nosso Lar lá, a gente vê lá o pessoal lá tudo. É 6, né? Os instrumentos ou objetos utilizados nas manifestações contêm alguma forma de inteligência? Quem deve ser? É eu, será? É a minha, Não. Embora momentaneamente animados de uma vida fictícia, este instrumento não se move, nem se comunica por si mesmo. Porque não tem inteligência nenhuma só, né? Esse movimento que dá não é do aparelho, sim, daquela força que tem atrás desse aparelho. Né? É igual nós passamos o desenho, todo desenho tem uma mão. Por quê? Né? Então, a cesta sozinha, a mesa sozinha vai ficar inerte. No momento que o médico vem e põe a mão, as coisas já mudam. Né? Ainda bem, né? Que se tivesse. Ia para fazer isso. Às vezes eu quero só 6 minutos. Eu fiz uma resenha com algumas definições para ficar mais, como se diz, bonito. Mais complicado. Porque, assim, tudo já foi falado, né? Psicografia. A transmissão do pensamento dos espíritos por meio da escrita através do médium, seja ela indireta ou direta. Definição de psicografia indireta. O espírito estranho que se comunica age sobre o médium, este, sob essa influência, dirige maquinalmente seu braço e sua mão para escrever, sem ter a menor consciência do que escreve. Sua mão age sobre a cesta e essa movimenta o lápis. Psicografia direta. O espírito que deseja se comunicar atua sobre o médium com auxílio de seu perispírito. O médium é impulsionado a escrever com sua mão de maneira involuntária, sob a influência do espírito.
devido à emanação fluídica que exerce sobre o membro. Ficou claro? Eu falei que é bem pequeno o capítulo, né, e bem simples, eu achei. Eu falei que a gente precisa de montar um grupo de estudar, porque eu gostei. Agora eu fiz uma outra definição que peguei umas outras partes do texto que a gente achou na internet. A ciência espírita progrediu como todas as outras, e mais rapidamente do que as outras, porque alguns anos apenas os separam desse meio primitivo e incompleto que se chamou trivialmente as mesas falantes. E já se pode comunicar com os espíritos tão facilmente, tão rapidamente, como os homens o fazem entre si. E isso pelos mesmos meios, a escrita e a palavra, a fala. A escrita tem, sobretudo, a vantagem de acusar mais materialmente a intervenção de uma potência oculta, porque, com ela, é possível estabelecer relações permanentes e regulares com os espíritos, da mesma forma que mantemos entre nós. Através dela, os espíritos revelam melhor a sua natureza e o grau de sua perfeição, ou de sua inferioridade. Transmitem seus pensamentos mais íntimos, o que nos permite apreciá-los e analisá-los em seu justo valor. Então, resumindo o que a Beth falou, né, e o que estava no livro, a psicografia indireta é aquela que usa a cesta, a prancheta, né, a mesa, e a direta é que é o próprio médico que já pega a caneta e já escreve. Psicografia direta, não escrita direta, né? É psicografia. Alguém quer fazer assim, completar, fazer uma pergunta? A Beth responde tudo. Gente, é tão bom estudar, gente, é um assunto que a gente já viu tanto, né? E parece que a gente não tinha visto. Assim, por isso que temos que estudar. Psicografia. O assunto não é novo pra gente, né? Quando a gente começa a aprofundar, nossa, é muito bom. E às vezes você encontra resposta para dúvidas que você tinha desde 2 anos atrás. Quer contar a sua dúvida? 2. As 2 anos que a gente fez com ele, né? Só 2? Não, 3. É mais. Não, esse ano é o segundo ano que a gente vai trabalhar. É que eu citei, eu esqueço a palavra, me dá meu vídeo. De achar a palavra, eu esqueço a palavra. Eu conto a história. Posso ir? Eu citei o exemplo que eu descobri o que era. O porquê que você quando procurou a doutrina, né? Tá. Mas é muita história. Quando eu vim, eu acho que é o que acontece com a maioria das pessoas que não nascem berço espírita, eu acho que acontece quando vem, eu acho que é o mesmo motivo que eu vim. Você é levado, né? Vai acontecendo uma situação, outra situação, e tem pessoas que têm medo que não sabem nem do que tem medo. Eu nunca tive medo. Eu passei por várias situações, mas nunca fiquei com medo. Já tinha ouvido, já conversado com outras pessoas, cada um conta uma história. Será que tem vida após a morte? Será que tem espíritos perturbando? Tem outras religiões que falam demônio, né? Mas eu nunca tive medo. E André já trabalhou numa escola e eu não sabia que André era espírita. Fui descobrir depois que eu comecei a vida aqui, né? E na escola que eu trabalhei, quando eu comecei a trabalhar, conforme foi passando os anos, foi aumentando o número de pessoas espíritas que trabalhavam, que foi se aproximando de mim. E eu tive a oportunidade de ter esclarecimento. Né? As pessoas, assim, a gente conversava abertamente, contava uma história, eu perguntava alguma coisa e contava alguma situação que tivesse acontecido. Até que um dia, que uma professora que trabalha comigo até hoje, a Liege, que é do grupo de sábado, né? Que não tinha medo de jeito nenhum. Que não tinha medo de jeito nenhum, que era coragem. A gente vinha embora juntas. A gente trabalhava juntas as 2 cidades e ia embora sempre juntas. Aí um dia a gente passou em frente à Nova Era
E ela falou assim, vamos entrar para assistir uma palestra? A gente nem sabia de Cohen, de nada. Aí vamos. Aí nós entramos e era um dia de estudo de Cohen. E o palestrante foi falar sobre obsessão. E citou na palestra, ele citou um caso, uma situação de que aconteceu com uma pessoa, uma história de obsessão. Eu que não tinha medo, assim, eu não fiquei com medo. Mas ela que tinha medo, ela também não ficou, ela conseguiu ficar até o final, né? E conforme foi, aí a gente entrou e ficou pensando assim, começou a palestra, a gente olhava as pessoas, chegava, pegava apostila, crachá, e a gente falava assim, será que tem que pegar isso, né? Por que será que põe? Mas aí a gente foi ficando, aí falou assim, agora chegou todo mundo, a gente levanta e sai, vamos ficar. Aí depois que terminou a palestra, com o passar do tempo, que a gente frequentou outro centro, participou de palestras, e a gente foi lendo, a gente chegou à conclusão que foi permitido a gente participar, né? E a gente já estava mais preparado, certo, para estar participando. E outra situação que aconteceu, que eu citei para a Sueli, que eu até falei que eu descobri que aconteceu, que eu achava que era... quando eu comecei a fazer o Cohen que eu escrevi, eu achava que era psicografia, mas não é que eu estava psicografando, eu estava escrevendo o que eu estava ouvindo, né? E aí, no caso, foi pneumatofonia que aconteceu comigo. Que eu acho que foi mais uma coisa que aconteceu para me trazer, para despertar a curiosidade para estudar. Eu estava no centro, no ponto de ônibus, e eu vou contar a história para vocês. Não sei se vocês conhecem algumas pessoas, vou falar os nomes. Meu ex-namorado, a gente tinha terminado fazia um ano, e nesse dia era aniversário da minha sobrinha, e ele e a família dele resolveu vir jantar na minha casa, porque eles gostavam de minha sobrinha. Só que a família dele nunca tinha vindo na minha casa. Aí eu estava no ponto de ônibus, veio e falou no meu ouvido. Hoje o Emerson, a Dona Luzia e o Sr. Pedro vão vir jantar na sua casa. Aí eu estava sentada, eu levantei bem depressa. Eu tinha comprado salgadinho e sorvete para levar para comer com ela. Eu levantei, olhei debaixo do banco. Aí fiquei assim, olhar para os outros. Aí sentei de novo. Aí falou assim, se você está duvidando, liga na sua casa, que a sua cunhada Rosilda vai atender o telefone. Minha cunhada mora em outra casa. Aí eu liguei. Eu falei, isso é possível, né? Liguei, minha cunhada atendeu o telefone. Aí eu falei, não vou falar nada para ela, vou só perguntar se está tudo bem para ver o que ela vai falar. Eu falei, tudo bem? Aí a cunhada falou assim, não, nós estamos fazendo as coisas depressa que vai vir visita jantar aqui. Eu falei, quem? Ela falou os nomes. Eu fiquei muda no telefone. Aí eu desliguei o telefone, fiquei sem reação, porque eu fiquei assim, aí eu falei, eu vou sentar aqui, vou esperar ela, ela faz alguma coisa comigo, né? Aí fiquei sentada, não sabia se eu ia embora, se eu ficava, para onde que eu ia. Fiquei esperando, ele falou mais nada. Aí eu descobri aqui, lendo, que isso acontece muito raramente, porque nunca mais aconteceu desse jeito. Eu tenho muita intuição, uma intuição assim, muito forte. Não sei se é por causa do trabalho da gente, né? Que a gente tem contato, vamos supor, com as mesmas pessoas os 300 dias do ano, né? Na mesma sala, e você cria um certo vínculo. E a gente tem muito assim, contato, às vezes, eu dou muita liberdade das mães chegar e conversar comigo. E às vezes elas expõem algum problema, e eu sinto, às vezes eu até posso falar a minha crença, e às vezes eu converso, dou uma orientação que elas ficam bem. Então eu acho que isso assim, me ajudou muito para eu descobrir que eu tinha esse trabalho para desenvolver. Então eu falei para ela, falei assim, agora eu descobri porque nunca mais aquela voz vai conversar comigo. Só acontece assim, uma intuição, né? E às vezes eu escuto assim, quando são coisas boas eu gosto de escrever, mas quando são coisas ruins eu não gosto de escrever. E até assim, teve uma vez que aconteceu comigo, que eu tive uma agressão física. E aí eu peguei, levantei, fiz oração, isso antes também de eu participar. E fiz uma oração e pedi para Deus que se eu tivesse que saber alguma coisa, se eu pudesse fazer alguma coisa para alguém com essas coisas que estavam acontecendo, tudo bem, mas que eu não queria que isso acontecesse mais, porque eu não me sentia bem. Aí parou. Mas assim, depois que eu comecei a fazer o Cohen, eu já escrevi pouco. Não gosto assim, muito de ficar escrevendo, porque eu tenho capacidade para guardar na memória. E eu sei assim, que a gente tem que falar até mais, né? Mas às vezes eu guardo um pouquinho.
Mas, assim, a minha vida mudou muito depois que eu comecei a participar. Não porque ficou boa, né? É porque eu mudei. A gente muda, né? E é só aprendizado. Pra gente ver se a gente evolui, né? Só isso que eu tinha que falar. A espiritualidade acha os meios necessários, né? Para dar aquele cutucão. No seu caso foi, né? Estava ouvindo voz que não sabia de onde, o que era aquilo. E outros médicos também que tem outros desconfortos, né? No seu caso não foi tão desconforto, mas a mediunidade quando é desequilibrada, o médico fica em desconforto, né? Sente mal. Mas depois que aprende, né, as coisas ficam claras. Alguém quer completar alguma coisa? Eu queria ler uma frase que eu tenho ontem que eu achei interessante. Ele fala aqui que as mesas, pranchetas e cestas não são mais do que instrumentos inteligentes, embora animados por instantes de uma vida fictícia que nada podem comunicar por si mesmos. Naquela hora você precisava daquela pinça, alguma coisa, né? Mas assim, não tem vida, mas ela está animada, né? Ela tem uma vida momentânea, né? Por causa que o espírito, ele usa o espírito dele para colocar como se fosse uma vida momentânea ali, né? Na cesta. Na época é necessário isso. Na época é necessário. E que paciência que eles tiveram, né? Para ensinar a gente devagarinho. Porque a ignorância permanecia, né? Então tinha que ser tudo muito devagar, com muito cuidado. E eles ali, como sempre, né? Eles tratam a gente com tanta paciência, com tanto amor, e eles foram caminhando direitinho. Gente, o assunto que tinha que passar é isso, né? Quer falar alguma coisa, então? Não? Eu acho assim que a gente, por isso que a necessidade da gente estar sempre estudando e atualizando, porque muitos espíritos não aceitam de jeito nenhuma a comunicação dos vivos, isso é impossível para eles. Igual o problema do Bacento, o computador já. Então, isso é evolução. A gente tem que ir estudando e aceitando, porque mudou assim, né? Está evoluindo bastante, né? Mas ainda tem muita gente que é só aquele. Tem computador, telefone, televisão. Mas tem gente que não aceita, mas acho que isso Gravador. do estudo, né? De ler outras obras, eu não sei. Estudar em grupo, porque a gente quando estuda em grupo, a visão é outra, né? Tem muitas outras ideias que surgem. No nosso dia parece não tinha isso, né? Aí você entende melhor. Eu acho que é a importância do estudo em grupo, para mim. Então hoje tem o pessoal aí que fica nessa área aí, né, de telecomunicações, TCI, né? Isso é bom porque a gente não sabe o futuro, né? Da mesma maneira que eles mostraram essa evolução, embora em tempo mais curto, mas foi uma evolução em que, como vocês disseram, pode evoluir para outros recursos, até chegar na intuição, que é o objetivo. Nós estamos já na era da tecnologia, então acho que tudo tem que evoluir conforme a tecnologia vai assim, né? No plano espiritual, às vezes os espíritos mais evoluídos do que os mentores também usam aparelhos para comunicar. A gente não vê lá nas obras, lá de André Luiz, comunicar no telão,
né? Tudo do lado de lá é mais evoluído, porque em trabalho mediúnico, assim, eu já presenciei muitas vezes tratamento em pessoas feridas, um aparelho assim, de luz, umas coisas que eu nunca vi aqui, né? E o resultado é ali na hora, assim, então a gente tem que caminhar para isso. É bem O planeta está passando por esse processo de transformação e tudo vai ser transformado, né? A realidade é bem diferente da nossa. E quando chega uma tecnologia aqui no planeta, assim, qualquer área, porque já existia, né? Lá já existia aquela tecnologia. Porque hoje, assim, voltando ao assunto de tratamento, assim, igual eu vi na transformação na pele, hoje tem essa câmera DARPA, como que chama, que trata a ferida, né? Eu não conheço isso, mas eu sei que aqui em Franca já tem, né? E isso deve ter trazido, porque dá um resultado bom, né? E é isso. As próprias obras espíritas, né? Por exemplo, tem muito espírita que às vezes não aceita nada além do que está no Pentateuco, né? Só Kardec. Tem gente que às vezes fala assim, se você falar com o André Luiz, alguma coisa, eles falam que não aceita, né? Só aceita o espiritismo. E o próprio Kardec falou que teria evoluções, apareceria mais coisas, né? É lógico que dentro dessa literatura espírita também tem muita coisa também, né? É ruim. Acho que é só, né? Tem alguma coisa? O nosso grupo, falando nosso, eu estou de cá agora, está sentindo necessidade de estudo, né? Então, eu estava comentando que eles estão querendo montar uma vez por mês, começar a estudar livros médios ou um livro, né? É um grupo assim. Mas já existe, uma vez por mês a gente estuda o livro dos médios. Então, mas eles querem. Esse grupo está estudando. É uma forma assim, de reunir, de estar em outro horário, seria. E outro horário, isso. Aí se alguém quiser preocupar, né? Vai ser tudo certo? Então, nós estamos conversando isso hoje, né? Até a Silvana falou, estou sentindo necessidade de estudar. Isso é bom, né? E o estudo em grupo é a melhor coisa que tem. Às vezes a gente estuda sozinho, a gente entende uma coisa. Quando reúne o grupo, a gente abre, né? A gente entende mais. Ou seria até semanal. Meia hora semanal já estava de bom tamanho, né? Só ver aí uns passos, né? Semanal. Não chega bem mais cedo. Em vez de chegar às 8, chega às 7h30, segunda. Mas aí, no dia de reunião, não é aconselhado. Não dá certo. Não é aconselhado. Tem que ser um dia fora do Porque a mente tem que estar tranquila, entendeu? Às vezes você vai fazer um estudo, dá polêmica, fica aquele alvoroço. Você tem que vir para a reunião com serenidade, com tranquilidade. A gente pode estudar um dia, né? Um horário, um sábado, Nós estudamos aqui, quarta-feira, só que é de manhã, das 9 às 10. Eu e o Adolfinho, nós estudamos a revista Espírita. A gente faz umas gravações e agora nós conseguimos a contratação de um cara mais carimbado, que é o Gerson. Eu estou esperando ele falar uma coisa assim, mas também não precisa disso. pelo jeito que ele falou, é uma pessoa assim, Você devia ter visto a cara dele, do jeito que ele falou, alguém de fora, assim. Ele e o Adolfo, não é? Achei que era outra pessoa que não fosse aqui, né? A gente grava, a gente vai lendo e vai filmando, pô.
Depois no YouTube, acho que tem 5 já. Chama Reflexões Espíritas. Com certeza alguém está conectando, está até assistindo, está estudando. Gente, então nós vamos encerrar, né? Quem vai me dar a para nós? Conversa com a Astana no chão. André, espera atrás. Agradecer a Deus, a Jesus, essa oportunidade de estarmos aqui, de estarmos aprendendo um pouco mais. Que a gente possa aproveitar esse aprendizado para a nossa vida, na nossa prática, a gente possa estar com a nossa prática religiosa, a gente possa estar mais entregue, cada vez melhor, mais com maior aproveitamento, que essa perspectiva de estudo que foi iniciada aqui pelo grupo possa mesmo ser